Você já percebeu que muitas das batalhas que travamos todos os dias não precisariam sequer existir? Pense nas discussões intermináveis no trabalho, nas disputas de ego em uma reunião, nos atritos silenciosos dentro de uma equipe, nas brigas em casa que começam por nada e acabam em desgaste. Quanta energia se perde em guerras pequenas, enquanto os objetivos realmente importantes ficam de lado. Agora imagine se houvesse um manual, escrito milhares de anos atrás, capaz de nos ensinar como vencer sem lutar, como conquistar espaço sem precisar brigar por ele, como alcançar respeito e influência sem desperdiçar forças em confrontos diretos. Esse manual existe e se chama A Arte da Guerra, escrito pelo general chinês Sun Tzu há mais de 2.500 anos. Sun Tzu viveu no turbulento período dos reinos combatentes, quando a China estava dividida em estados rivais em constante disputa por poder e território. Era um mundo marcado pela instabilidade, pela diplomacia frágil e por guerras intermináveis. Nesse cenário, onde a força parecia ser o único caminho, Sun Tzu percebeu que a verdadeira vitória não estava na brutalidade, mas na estratégia. Para ele, o triunfo perfeito não acontecia depois de batalhas sangrentas, mas antes mesmo de a luta começar. Era o poder da preparação, do conhecimento e da inteligência. Não por acaso sua obra atravessou séculos e hoje é usada não apenas por militares, mas também por líderes, empresários, atletas e qualquer pessoa que busca sabedoria em como lidar com disputas. Ele começa lembrando que tudo precisa ser cuidadosamente planejado. Antes de mover um único soldado, um general deve avaliar o terreno, o clima, a moral de sua tropa, a qualidade de sua liderança. Em resumo, deve calcular antes de agir. E se pensarmos em nossa vida, quantas vezes entramos em batalhas sem qualquer preparo? Uma reunião importante onde não estudamos os dados. Uma entrevista de emprego para a qual não pesquisamos a empresa. Um projeto iniciado sem clareza de riscos e recursos. Sun Tzu nos lembra que o improviso pode até trazer vitórias pontuais, mas nunca sustentáveis. O verdadeiro poder vem da preparação meticulosa. Imagine dois candidatos disputando uma vaga. Um confia apenas em sua experiência e improvisa respostas. O outro estudou a empresa, conhece os desafios do setor e preparou até propostas de melhoria. Quem sai na frente? Para Sun Tzu, a vitória sempre pertence ao lado que se prepara. Mas ele também alerta contra o perigo das guerras prolongadas. Um conflito que se estende por muito tempo desgasta até mesmo o vencedor. Os recursos se esgotam, a moral cai. E no fim, mesmo quem vence sai arruinado. Quantos de nós não mantemos discussões intermináveis que só nos sugam energia? Quantos projetos continuam em pé apenas pelo orgulho de não desistirmos, mesmo quando já não fazem sentido? Sun Tzu ensina que é preciso agir rápido e de forma eficiente. Em vez de se perder em debates sem fim, é melhor resolver logo ou recuar estrategicamente. Às vezes, insistir em uma briga não é sinal de força, mas de fraqueza. A sabedoria está em saber quando encurtar o conflito para evitar a ruína. Outro ponto poderoso em sua obra é a estratégia de ataque. Para Sun Tzu, a vitória ideal é aquela conquistada sem luta. A segunda melhor é a obtida por meio de alianças e diplomacia. Só em último caso deve-se recorrer ao confronto direto. E o pior tipo de vitória é aquele que exige destruir cidades e exércitos em longas campanhas. Essa hierarquia deixa claro, quanto mais energia e recursos são gastos, menor é a qualidade da vitória. Trazendo para o trabalho, pense em alguém que conquista uma promoção. Ele pode tentar derrubar colegas, entrar em conflitos, fazer intrigas. Mas será que essa vitória não deixa cicatrizes? Já outro profissional constrói sua autoridade com competência, entrega valor silenciosamente e conquista aliados. Quando a vaga surge, sua escolha se torna inevitável.
Essa é a vitória de Sun Tzu, aquela que acontece sem luta. E para que isso aconteça, o posicionamento é fundamental. Sun Tzu dizia que um general sábio sempre ocupa primeiro o terreno vantajoso. Ele se prepara, se posiciona, escolhe as condições que favorecem sua vitória antes mesmo de o inimigo se mover. Em nossas vidas, o terreno pode ser entendido como as circunstâncias que nos cercam. Quantas vezes insistimos em disputar espaços onde não temos vantagem? Quantas vezes brigamos em arenas onde outros são mais fortes? O segredo está em escolher o campo certo, em se posicionar onde suas forças brilham. Um profissional, por exemplo, não precisa disputar em igualdade com colegas em áreas onde não se destaca. Pode buscar projetos novos, áreas em crescimento, oportunidades que ainda não foram exploradas. Assim, transforma o terreno em seu aliado. Outro princípio crucial é a energia. Sun Tzu sabia que um exército cansado, faminto ou desmoralizado não venceria, por mais numeroso que fosse. Por isso, administrar bem os recursos e o moral era essencial. Hoje, nossa energia é o tempo, a atenção e a motivação. Quantas vezes desperdiçamos tudo isso em coisas pequenas? Passamos horas em discussões inúteis, gastamos foco em atividades que não trazem retorno, investimos esforço em disputas sem futuro. O sábio, segundo Sun Tzu, é aquele que administra bem sua energia, guardando-a para as batalhas que realmente importam. No fundo, é sobre aprender a dizer não, sobre não desperdiçar força onde não há vitória significativa. E não podemos esquecer a lição sobre pontos fracos e fortes. Sun Tzu ensinava que a chave da vitória está em explorar a vulnerabilidade do adversário e proteger a sua. Isso significa não se expor em áreas frágeis e atacar onde o inimigo não espera. Em termos práticos, em uma negociação, isso é perceber exatamente o que a outra parte valoriza e entregar aquilo, enquanto protege sua real margem de manobra. Em esportes, quantas vezes vemos times que não são os melhores no papel vencerem por explorar a fraqueza do adversário? Na vida pessoal, é saber quando a outra pessoa está mais aberta ao diálogo e usar esse momento para resolver conflitos. Sun Tzu também falava muito sobre manobras. Ele alertava que movimentos precipitados, sem flexibilidade, levam ao desastre. O general sábio é aquele que se adapta, que muda de direção quando percebe uma oportunidade ou um risco. Isso se aplica diretamente ao mundo corporativo e aos negócios. Quantas empresas fracassaram porque insistiram em estratégias antigas sem perceber que o mundo mudou? E quantas prosperaram porque tiveram a coragem de mudar de rota no momento certo? A flexibilidade não é sinal de fraqueza, mas de inteligência. Isso se conecta ao princípio da variação de táticas. Sun Tzu dizia que o inimigo previsível é fácil de derrotar, mas aquele que muda constantemente mantém a vantagem. Pense nas empresas de tecnologia que reinventam seus modelos de negócio. Pense nos profissionais que não ficam presos a um único estilo, mas buscam aprender e inovar. A previsibilidade é uma armadilha. A adaptação constante é a arma de quem quer vencer em longo prazo. Outro ensinamento valioso é sobre o movimento das tropas. Sun Tzu ensinava a importância de observar o ambiente, interpretar sinais, ler o inimigo. O general que sabe interpretar pequenos movimentos, gestos ou mudanças no terreno sempre estará um passo à frente. Em nossas vidas, isso é sobre percepção. É perceber o clima da equipe, as intenções de um chefe, as tendências do mercado. Quantos erros cometemos simplesmente por não prestar atenção ao que está ao nosso redor? A vitória muitas vezes começa pela observação. Ele também dedicou atenção especial ao terreno. Sun Tzu classificava vários tipos de terreno e mostrava que cada um exigia uma estratégia diferente. Isso é extremamente atual. O ambiente em que estamos muda nossa forma de agir.
Trabalhar em uma startup, por exemplo, exige flexibilidade, velocidade e inovação. Já em uma multinacional tradicional, talvez o segredo esteja em respeitar processos e hierarquias. Quem ignora o terreno em que está, age de forma cega e acaba derrotado. A sabedoria está em adaptar-se ao ambiente e não em lutar contra ele. E por fim, Sun Tzu fala sobre o ataque pelo fogo. Para ele, era essencial usar recursos externos e o timing correto. Isso significa aproveitar oportunidades externas para enfraquecer o inimigo ou fortalecer a si mesmo. No mundo moderno, é como aproveitar uma tendência de mercado, uma mudança econômica ou tecnológica para ganhar vantagem. Aqueles que sabem usar o momento certo, que atacam quando o adversário está vulnerável, conseguem vitórias muito maiores do que aqueles que apenas insistem na força direta. Depois de percorrer todos esses princípios, Sun Tzu nos deixa uma lição profunda. A vitória não é apenas sobre derrotar alguém, é sobre alcançar nossos objetivos com inteligência, sem desperdício, sem destruição desnecessária. Ele nos provoca a pensar: quantas batalhas você tem lutado que não precisaria lutar? Quantas guerras pequenas têm tirado sua energia das vitórias que realmente importam? Talvez seja a hora de aplicar esses ensinamentos, planejar melhor, se preparar com disciplina, escolher seus terrenos com sabedoria e, acima de tudo, aprender a vencer sem lutar.